Voltamos então com a nossa resposta. Leia então as alternativas abaixo e marque aquela que não apresenta as vantagens do método Ilizarov. Essa foi bem fácil, né? Forma circular com grande volume de componentes na montagem, o que gera um grande peso, um grande desconforto e a questão da aceitação psicológica também pelo indivíduo que faz uso do fixador. Então, algo que nós temos que trabalhar muito com o paciente e sempre estimular para a parte importante, para a parte efetiva no tratamento daquela fratura. E agora vamos iniciar então os traumas, né? Toda a parte de traumatologia da coluna vertebral ainda dentro da nossa unidade. O que pode acontecer com a coluna vertebral quando a gente fala de trauma? Uma coisa que eu sempre falo, ninguém nunca sabe o que vai acontecer após um evento traumático. Pode ser um trauma pequeno e gerar uma lesão muito grande, e pode ser um trauma grande e a pessoa não ter absolutamente nada. Então, sempre tomar cuidado, sempre suspeitar de tudo que pode acontecer. Principalmente quando a gente fala de coluna e a gente vai passar por alguns eventos traumáticos que são bem comuns no nosso dia a dia. O primeiro deles, que é o que a gente chama de espondilólise e espondilolistese. Qual que é a diferença entre esses dois termos? Então, a espondilólise, ela é o defeito, a má formação ou a fratura da região da pars interarticular do meu segmento vertebral. A espondilolistese é quando eu tenho o escorregamento de uma dessas vértebras. Então, quando isso acontece no segmento L4, L5, ele tem um caráter degenerativo. L5, S1, ele tem um caráter mais traumático. Normalmente, eu posso ter uma quebra, uma fratura e não ter o escorregamento, mas muitas vezes, quando eu tenho um escorregamento, eu posso ter tido, sim, uma fratura anterior. A espondilolistese, que é o escorregamento, ela pode ser classificada de algumas formas. Ela não é só traumática. Ela pode ser de origem congênita, quando eu já tenho uma má formação das facetas articulares vertebrais. Eu posso ter a chamada espondilolistese ístmica, é quando eu tenho um defeito dessa pars interarticular relacionada com uma fratura aguda. As traumáticas, que é o que acontece após de um trauma, principalmente na região da coluna, que é mais comum no segmento L5 e S1. A patológica, que é o enfraquecimento desse pedículo por conta de uma doença também chamada de osteogênese imperfeita, ou dos ossos de vidro, como nós popularmente a conhecemos. A de forma degenerativa, comum nas osteoartrites de coluna vertebral. E as pós-cirúrgicas, quando eu tenho a soltura do segmento de fixação, né, do elemento de fixação, no procedimento cirúrgico. Quais são os graus deste escorregamento? Nós temos 5 graus. Então, esses graus, eles são avaliados e determinados por uma imagem radiológica, onde eu vou observar o quanto do corpo vertebral está escorregado, né? Está desalinhado com o segmento inferior. O grau 5 é o mais grave, onde eu tenho praticamente toda a vértebra que escorregou, e conforme for passando esses graus, a partir do terceiro, o quarto e o quinto, eu posso começar a ter uma sintomatologia nervosa, justamente pelo estiramento da raiz nervosa e até mesmo da medula, né, que está no canal vertebral e nesse segmento já que são os filamentos da caudequina. Então, a partir do momento que eu escorrego, eu tenho tensionamento dessas raízes nervosas, levando a esses sintomas mais evidentes. O paciente vai referir dor, que piora com a hiperextensão da coluna, justamente porque eu tento num posicionamento colocar a vértebra posicionada para trás, e isso vai causar uma tensão maior, porque ela vai impactar nos segmentos superiores e inferiores. Dificuldade para flexão de tronco, porque também vai impedir a mobilidade da coluna. A compressão nervosa, como eu acabei de falar, e a retração dos músculos isquiotibiais e paravertebrais lombares. Então, esse quadro de sintomas já vai direcionar o nosso tratamento de reabilitação,
onde eu procuro determinar os objetivos e condutas deste indivíduo, para esse indivíduo, tá? Sempre quando eu tiver em um grau avançado, na avaliação clínica, eu posso ainda identificar um aumento da lordose lombar, né, na visualização postural desse indivíduo. Como é feito, então, o diagnóstico? Primeiro, a gente tem a parte da imagem radiográfica, onde eu vou observar o escorregamento. Então, eu tenho o desalinhamento deste segmento, onde eu tenho a vértebra escorregando para frente. Então, sempre é importante a radiografia antero-posterior e nessa aqui, na imagem lateral. Então, onde eu observo, de fato, esse desalinhamento da minha vértebra, tá? Então, a vértebra escorregando para frente. Na ressonância magnética, eu vou observar, então, também o escorregamento, mas já o sofrimento do disco intervertebral, causando ali uma hérnia de disco e uma compressão, né, do espaço medular, né, onde passa a cauda equina. Então, isso pode dificultar, então, muito a vida do paciente, com todos os sintomas que vêm em decorrência dessa lesão. A espondilólise, que é a fratura, ela é vista melhor nas incidências oblíquas, né, nas radiografias oblíquas da coluna vertebral, e a espondilolistese nessa imagem em perfil. Como é feito o tratamento desta lesão? Primeira coisa, eu preciso fornecer a estabilização. Nessa estabilização, nós fazemos o uso de coletes. Este na imagem é apenas um dos modelos de coletes disponíveis. Existem inúmeros. O que eu tenho que avaliar? Se ele faz de fato a estabilização do segmento, se ele permite então algum grau de movimentação nos segmentos adjacentes, sem comprometer a região lombosacra, e também o material de qual ele é feito, se ele não vai ceder muito. Tem alguns materiais muito elásticos que acabam se deslocando durante a movimentação, e aí também não é adequado. Então, a estabilização precisa de fato ocorrer com este colete. Na fisioterapia, vamos então fazer um alongamento, principalmente dos músculos isquiotibiais e paravertebrais, e fortalecer os músculos abdominais para que eles estabilizem o segmento no local adequado. É suficiente nos grau 1 e grau 2. Os graus mais avançados, onde eu tenho escorregamento maior ou um comprometimento maior, eu preciso então do tratamento cirúrgico. E aí o tratamento cirúrgico, de fato, vai ser realizado com a descompressão do canal. Eles vão fazer a redução deste escorregamento e fazer o que nós chamamos de artrodese. A artrodese, o que ela compete, né? Na verdade, ela é a estabilização do segmento com placas e parafusos para que esse escorregamento ele não evolua, gerando novos problemas nervosos. Então, vai ficar com a falta de mobilidade ali? Vai. Esse segmento ele perde toda a mobilidade e durante o procedimento de reabilitação da fisioterapia pós-operatória, eu preciso tomar cuidado de não forçar esse segmento, porque um exercício mal executado pode levar à quebra deste material de síntese. Então, sempre importante observar os exames que o paciente traz durante a avaliação da fisioterapia. Depois do procedimento cirúrgico, o paciente ele vai ser encaminhado para a fisioterapia e durante a fisioterapia eu preciso estabilizar o segmento lombar, fortalecer a musculatura estabilizadora da pelve, manter a mobilidade da coluna, dos segmentos que não estão afetados pela artrodese e o tônus muscular. Sempre desta forma para prevenir as complicações respiratórias e vasculares que podem acometer o paciente durante um pós-cirúrgico. Quanto mais tempo o paciente ficar imobilizado no leito, mais complicações ele vai ter. Toda cirurgia ortopédica ela pode vir acompanhada de um processo de trombose, de um edema grande no pós-cirúrgico. Então, eu preciso evitar que isso aconteça, mesmo mantendo aquele segmento que sofreu artrodese de uma forma mais imóvel.
As fraturas. As fraturas, elas, como já comentei, né, no nosso primeiro momento da unidade, será muito comum. As fraturas de coluna cervical, elas são muito comuns em acidentes de carro, né, principalmente as fraturas que a gente chama por chicote em hiperextensão, nas batidas de automóvel e também nos mergulhos em água rasa. Existe até campanhas quanto a isso, para você não mergulhar em água rasa de cabeça, para que você não tenha uma fratura na coluna cervical. Na parte, né, bem no comecinho da nossa coluna, né, no final do crânio, entre C1 e C2, a gente tem o tronco cerebral, que é responsável pela respiração. Se eu tiver uma fratura alta de C1 e de C2, eu posso, inclusive, ter uma morte naquele local, justamente por quê? Porque eu tive uma lesão no tronco cerebral, parou o meu processo de respiração e consequente morte. Então, as fraturas em coluna cervical são muito sérias. E se eu tenho uma lesão nervosa associada de medula, as lesões neurológicas são muito grandes, levando até uma tetraplegia daquele indivíduo. A fratura por chicote é uma muito comum em nosso meio, porque a gente quase não tem acidente, né, de carro hoje em dia, né? As pessoas dirigem super bem, mas quando isso acontece, é uma lesão muito, muito séria. Curiosidade, os encostos de cabeça, eles foram desenvolvidos para minimizar este efeito. E eles, né, foram obrigatórios a partir de 1997 e no banco traseiro somente em janeiro de 2020. Então, foi algo que foi acontecendo com muita frequência, foi se observando que, de fato, ele tem uma utilidade muito grande, mas que o pessoal que sentava no banco de trás acabava sofrendo porque não tinha também. Então, hoje em dia, isso já é obrigatório em qualquer carro que saia novo de uma concessionária. As fraturas tóraco-lombares, as mais comuns são as fraturas por compressão, onde eu tenho uma força de flexão, né, que muito grande no corpo vertebral e que eu não tenho na parte posterior. Justamente por quê? Porque o movimento de flexão ele é muito mais comum do que o movimento de extensão. Ela é normalmente uma fratura estável, que ela só é utilizada com uma parte de fixação por colete, mas ela pode evoluir também com uma cifose muito aumentada. Muito comum em pacientes com osteoporose ou também que sofrem algum tipo de trauma direto na coluna tóraco-lombar. A coluna vertebral sofre bastante também nos esportes. Afinal de contas, eu acho que não é nem um pouco difícil de vermos essa situação no salto em altura, principalmente em esportes competitivos, em grandes competições como as Olimpíadas. Então, isso leva o atleta a movimentos muito exagerados da coluna, o que pode levar à fratura desses segmentos. A mais comum é a espondilólise e a espondilolistese, que estão associadas com o movimento de extensão da coluna e o componente rotacional também associado. Então, isso gera muitas fraturas e muitas lesões nesses atletas. A laceração do disco intervertebral, que é a famosa a hérnia de disco, que já está evidenciada aí na imagem para vocês, de uma ressonância. E o atleta ele vai sofrer, ele vai sentir um barulho como se fosse um pop, que é justamente estourando o disco intervertebral, causando a lesão. E a outra lesão que a gente ainda pode ter também é a síndrome facetária, que na verdade as rotações repetidas da coluna vertebral, associada com trauma de grande magnitude e um movimento repetitivo, gera um processo inflamatório nessa região que, consequente, né, de forma cronificada, ela vai deformar as superfícies articulares e causando umas protuberâncias na região do disco intervertebral. Então, são situações que acompanham os atletas que também precisam ser cuidadas de uma forma bem efetiva durante o processo de reabilitação. Vamos então agora para a nossa interatividade. A fratura da pars interarticular é chamada de A. Espondilolistese, B. Espondilólise, C. Escorregamento, D. Fratura de compressão e E. De listese.
Voltamos já com a nossa resposta.